meu amigo, irmão, diácono Eliezer, a sua família, que Deus continue abençoando. Meus irmãos, está ali o nosso cameraman da noite, eu pedi para ele filmar, porque eu senti que Deus tem algo a fazer no nosso meio nessa noite. Amém. E sempre é bom nós registrarmos algumas lembranças, e Deus tem uma palavra para você que Ele colocou no meu coração nessa noite. E abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, e o versículo, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, e a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar ou querendo se justificar, em outras traduções, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena, ou em outras traduções disse que ele teve íntima compaixão dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Aleluia. Você pode sentar, louvando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Muito bonito o coral. Qual é o nome do coral mesmo? Sementes da fé. Sementes da fé. Glória a Jesus pela vida dos integrantes deste coral, de crianças, sementes da fé. Que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, conforme nós lemos, nós temos um homem conhecido por ser o mestre ou doutor da lei, em outras traduções,
que se apresenta a Jesus Cristo tentando pegar Jesus em alguma falta, tentando extrair de Jesus alguma palavra torpe, tentando pegar algum ensinamento falso, algum ensinamento errado da parte de Jesus. E ele chega com a seguinte indagação, dizendo ele: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que diz as Escrituras? E por fim Jesus disse assim: e como é que você entende o que elas dizem? Porque uma coisa, meus irmãos, é o que as Escrituras dizem, uma coisa é o que as Escrituras ensinam, outra coisa é muitas vezes a maneira como eu leio e entendo o que eu estou lendo. É por isso que existem muitas discussões tolas a respeito de muitos assuntos teológicos, a respeito de muitos assuntos que não edificam e não levam a lugar algum, mas é por causa disso que existe um método chamado e muito conhecido na área teológica que garante a interpretação correta da Escritura. Este método, ele é o método gramatical histórico, é o método mais seguro para que eu e você possamos compreender o que as Sagradas Escrituras nos ensinam e que nós possamos assim aplicar na nossa vida. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de desespero, uma vida de preocupações, vivendo uma vida como este homem que Jesus relatou a história dele, à beira do caminho, espancados, assaltados, perderam tudo que acabaram conquistando. E assim essas pessoas vão vivendo até mesmo no nosso meio, porque não conseguem compreender o ensinamento da palavra. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eu e você nós entendemos a palavra, é como a parábola do semeador, que Jesus disse que o semeador saiu a semear, mas a Bíblia diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, e estas sementes logo vieram os passarinhos e comeram as sementes. Outras sementes caíram em meio aos rochedos, mas por não ter terra, por não ter raízes, por não ter como se aprofundar, logo aquela semente ela germinou, e logo aquela planta ela saiu, ela brotou, mas ela logo o sol, o tempo, as temperaturas, as circunstâncias mataram aquela semente. Mas por fim Jesus diz assim, que algumas sementes caíram em terra boa, e essa terra boa, ela fez com que essa semente germinasse, ela fez com que a semente crescesse, ela fez com que a semente produzisse frutos através de uma árvore que ali cresceu. Mais à frente Jesus Cristo vai explicar que aquela semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ela até gosta de ouvir a palavra do Senhor, ela até gosta de estar no nosso meio, ela até gosta, ela se alegra quando ouve a palavra do Senhor, mas a Bíblia diz que quando ela sai dessa porta para fora, ela já esquece o que aprendeu, ela já esquece o que entendeu. Então vem os passarinhos, que são representados por demônios, que são representados pelo próprio diabo, que vem tentando arrancar a palavra que foi semeada nos nossos corações. Ora, a semente que cai no meio de rochedos, Jesus explica que é aquela pessoa que ela vem aqui, recebe a palavra, mas as preocupações da vida, os projetos desta vida acabam sufocando a palavra do Senhor, a ponto de fazer a pessoa esquecer que Jesus Cristo ensinou que é bom e é importante nós buscarmos as coisas materiais. Nós não podemos viver numa loucura, não é essa loucura que muitos pensam, e aí não é vivermos uma loucura como muitos pensam, não, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa
salvação, mas nós temos que buscar o reino de Deus. Mas as coisas materiais, elas também são para nós, mas o problema está em termos a prioridade certa. A prioridade certa, Jesus Cristo ensinou assim, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a pessoa, ela se preocupa mais em conquistar um carro do ano, ela se preocupa mais em conquistar uma bela casa, ela se preocupa mais em procurar um bom emprego, e o reino de Deus vai sendo deixado de lado. Ela não busca o batismo com o Espírito Santo, ela não busca ser cheia do Espírito Santo, ela não busca ter amor de Deus derramado no seu coração, coisas que somente o reino de Deus pode nos dar, meu irmão. Porque Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto dizendo que o reino de Deus não é carne e também não é bebida. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é graça, o reino de Deus é misericórdia. Ei, meu irmão, então, quando eu e você nos preocupamos em procurar primeiro as coisas que são passageiras, quando eu e você andamos como o suíno anda, como o suíno anda, pregador, o suíno, ele tem um músculo aqui no seu pescoço, meu irmão, que impede ele de olhar para o céu. Tem muitos crentes que já não fazem mais o que Paulo escreveu aos irmãos de Filipenses, se não me falha a memória: pensai nas coisas que são do alto. Mas esses irmãos estão vivendo o complexo do suíno, só conseguem olhar para baixo, só estão vivendo o que Salomão disse, que não há novidade debaixo deste céu. Sabe por que Salomão disse isso? É porque ele já perdeu a visão de longo alcance. Qual é a visão de longo alcance? É a visão de Isaías no capítulo 6, quando ele disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos estavam voando ao seu redor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ei, meu irmão, nesta noite, talvez as coisas do mundo estão te sufocando, talvez você chegou aqui nesta noite com tantas preocupações a ponto de estar cansado, a ponto de estar enfadado. É porque você perdeu a capacidade de olhar acima das estrelas, é porque você perdeu a capacidade de esquecer um pouco o teu carro que está lá precisando de um conserto, é porque você esqueceu de se preocupar com o céu. Mas nesta noite eu quero te convidar: deixa um pouco as coisas da terra, deixa um pouco de se preocupar com o marido, deixa um pouco de se preocupar com a esposa, deixa um pouco de se preocupar com o que você tem que conquistar nesta terra. Porque, meu irmão, o segredo é quando você coloca a prioridade no reino, quando você coloca a prioridade na palavra, quando você dá prioridade para Jesus Cristo, Ele não deixa faltar nada para você, Ele não deixa faltar nada para o teu lar, Ele não deixa faltar nada para a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, uma coisa é o que a palavra de Deus ensina, uma coisa é o que está escrito, uma coisa é o que eu ouço, outra coisa é como eu entendo, uma outra coisa é o que eu vou fazer com aquilo que eu ouço. Ei, meu irmão, talvez nesta noite você chegou aqui preocupado, cansado, enfadado. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, diz aí um certo escritor que o homem, ele é um eterno. Ele disse com as palavras dele, mas nós sabemos que o desgosto, a insatisfação não é eterna, porque o dia em que eu e você estivermos na presença dele, o dia em que eu e você ouvirmos a trombeta tocar, então nós seremos plenos. O que significa ser pleno? Ser pleno, meu irmão e minha irmã, significa ser cheio. Por exemplo, este copo aqui, ele está cheio, mas ele não está pleno. Pleno é se a água estivesse transbordando neste copo. Então este escritor disse assim, que a prova de que eu e você não fomos criados para viver eternamente nesta terra é porque, sabe por quê? É porque por mais que nós possamos conquistar aqui nesta terra, nada nos satisfaz. É por isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, temos que
viver de sonhos em sonhos, de projetos em projetos enquanto estivermos aqui, porque a psicologia ensina, meus queridos irmãos, que quando o ser humano deixa de sonhar, ele morreu, ele está morto, ele está vegetando. Sabe por quê, meu irmão? Você projeta em conquistar algo na terra e você tem aquela expectativa de conquistar algo. Quando você conquista, você até sente aquela satisfação, aquele prazer de ter alcançado aquele projeto, mas de repente vem insatisfação, porque você precisa desenvolver um outro projeto. Então esse escritor disse assim, que essa é a maior prova de que eu e você fomos criados para o céu, porque se você tirar o peixe da água, o peixe morre. Sabe por quê? Porque o peixe foi criado para viver na água. Se você tirar o animal da terra, ele morre, porque ele foi criado para viver na terra. Se você tirar a planta da terra, ela também vai morrer, porque ela foi criada para viver na terra. Sabe o que Deus está comunicando para você nesta noite? Você chegou aqui insatisfeito, você chegou aqui cansado, você tem procurado preencher o teu vazio com tantas coisas que o mundo oferece. Você teve muitos namorados, não satisfez. Você teve muitos casamentos, também não satisfez. Você conquistou muitas coisas materiais, até te trouxe uma certa satisfação por um tempo, mas aquilo passou o tempo, veio a insatisfação. Ei, meu irmão, eu quero te convidar nesta noite a entender isso. Essa insatisfação é a prova de que você foi criado para viver no céu na eternidade, e somente Deus, através da sua presença, vai poder te fazer uma pessoa plena. Portanto, nesta noite, pare de exigir do teu esposo o que ele não pode tirar, pare de exigir da tua esposa o que ela não pode tirar, pare de exigir do pastor o que ele não pode tirar. Quem pode te fazer uma pessoa plena é somente aquele que está sentado no alto e sublime trono. Tem a visão de Isaías nesta noite. Comece a olhar para o céu, começa, meu irmão, a lembrar que o céu existe, começa a lembrar que existe uma rua de ouro te esperando. Eu sei que a batalha é difícil, eu sei que o dia a dia é suado, eu sei que o mundo está em confusão, eu sei que o mundo está em tribulação, mas o meu mestre, o teu mestre, o meu Deus, o teu Deus disse assim: é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar-vos lugar, e quando estes lugares estiverem preparados, eu voltarei para vós, e aonde eu estou, vocês também estarão. Oh, aleluia, meu irmão. Uma coisa é o que é ensinado, outra coisa é como nós entendemos e o que nós fazemos com aquilo que nós entendemos. Então o Senhor Jesus Cristo começa a contar a parábola do samaritano. Ele disse assim, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui está o primeiro erro deste homem, porque, meus irmãos, ele estava descendo, porque Jerusalém, ela está construída sobre a montanha, sobre o monte. Então, para ir para Jerusalém, você não vai descendo, não. Para ir para Jerusalém, você vai subindo. Ei, meu irmão, o primeiro erro deste homem foi descer, foi ir para Jericó. Jericó era uma cidade que você vai lembrar da história bíblica, que estava no caminho do povo de Israel, quando eles estavam indo para a terra prometida. A Bíblia diz que Josué envia, Moisés, melhor dizendo, envia 12 espiões, entre eles estava Josué e Caleb, e a Bíblia diz que 10, a maioria veio com a notícia pessimista, a maioria veio com a notícia desanimadora, a maioria disse assim: olha, a terra até que é bonita, a terra é boa, olha, nós vimos homens carregando, mais de um homem carregando um cacho de uva, a abundância de frutas, é tudo bom, é maravilhoso, porém a terra é cheia de gigantes, a terra é cercada com uma muralha, não tem como entrar, vamos desistir
desistir do projeto de Deus, vamos desistir da empreitada. Não dá para conquistar, não dá para chegar, não tem como fazer o negócio dar certo. Mas então agora a Bíblia diz que o povo ficou em alvoroço, mas se levanta dois corajosos, se levanta dois que não se vendiam para a opinião da maioria, e eles disseram assim: não, a terra é boa, é verdade, tem muralha, é verdade, tem gigante, também é verdade, mas o nosso Deus é maior do que o gigante, o nosso Deus é maior do que a muralha. Ei, meu irmão, sabe por que você está aí numa posição de coitadinho? E tem muitos cristãos aí, meus irmãos, que gostam de ficar numa posição de coitadinho, eles gostam de ficar de cabecinha baixa. São muito humildes, mas cutuca para ver se há toda essa mansidão. Mas muitos estão aí numa posição de coitadinho, chegaram aqui desanimado, cansado. Sabe por quê, meu irmão? Porque até o dia de hoje você está olhando para a muralha, você está olhando para o gigante, você está olhando para o povo que é poderoso. Mas nesta noite eu te convido a olhar para o Deus que tem todo o poder, que é maior do que a muralha, que é maior do que o gigante, que é maior do que a dificuldade, que é maior do que a circunstância, que é maior do que as tempestades da vida, que é maior do que o vento contrário. Ele é maior do que o problema que você enfrenta, ele é maior do que o traficante, ele é maior do que o macumbeiro, ele é maior do que aquele vizinho que se levanta contra você, contra o seu lar. Ele é maior, ele é maior, ele é maior do que a calúnia, ele é maior do que aqueles que lutam contra você e contra o teu ministério. Ele é maior do que aqueles que tentam te matar. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Quantos podem adorar aquele que é maior, maior do que os demônios, maior do que Satanás? Tem muito crente aí que passa na encruzilhada e quase faz o sinal da cruz, porque não entende que o seu Deus é maior do que todas eles juntos. O nosso Deus, ele é Deus todo-poderoso. O diabo não podemos brincar com ele, é verdade, mas ele só tem força. Mas o meu Deus, o teu Deus é todo-poderoso, ele tem todo o controle, ele não perde o controle de nada, querido irmão. Ele tem o controle da minha vida, ele tem o controle da tua vida, ele tem o controle da nossa família, é ele quem tem o controle. Eu te convido nesta noite, meu irmão, adore a ele. Quem pode adorar aquele que é maior? Aleluia. E a Bíblia diz que eles marcharam em direção à terra prometida. Eles marcharam conforme o Senhor falou: olha, durante 6 dias vocês marchem ao redor da muralha, no 7º dia vocês marchem 7 vezes em volta da muralha, e quando vocês ouvirem os toques da trombeta, é para gritar, é para clamar bem alto. Ei, meu irmão, Jesus disse assim na palavra dele, que muitos perecem porque não pedem, e aqueles que pedem, pedem errado. Mas nesta noite, meu querido irmão, o segredo da tua vitória está em você pedir, em você clamar. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar quando ouviram o toque da trombeta. Eles começaram a clamar e aquela muralha caiu, aquela muralha veio ao chão. Eles entraram, eles passaram por Jericó e seguiram em direção à terra prometida. Mas então, meus irmãos, foi ali em Jerusalém que se estabeleceu o templo, foi ali em Jerusalém que se estabeleceu o culto a Deus, cultuado, reverenciado pelos judeus. Foi ali em Jerusalém que a arca da promessa, a arca da aliança, melhor dizendo, que representava a presença de Deus estava. Mas agora nesta história bíblica, Jesus está dizendo que um certo homem, ao invés dele ficar em Jerusalém, ao invés dele ficar onde estava o Deus da promessa, ao invés dele ficar no lugar que Deus havia mandado ele ficar, ao invés de ficar em Jerusalém, porque estar em Jerusalém, meu irmão, significa ter segurança, ficar em Jerusalém significa ter proteção, ficar em Jerusalém significa ter presença de Deus. Mas ao invés de ficar na posição e no lugar que Deus queria, ele agora começa a descer, e quando ele começa a descer no meio do caminho, ele encontra com salteadores, e esses assaltantes dizem em outras traduções que eles espancaram aquele homem, e não somente espancaram aquele homem,
nome, mas eles despojaram. A palavra despojar significa aquilo que eu conquisto nas batalhas, é aquilo que eu conquisto nas minhas guerras. Quando os exércitos eles se enfrentavam, meu irmão, quando um exército vencia o outro exército, ele pegava todo o tesouro que aquele exército contrário a ele tinha, e aquilo se chamava despojos de guerra. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que este homem que está descendo para Jericó nesta história bíblica dita por Jesus, ele não é um sem vergonha, ele não é um vagabundo que não fazia nada, não. Ele tinha despojos, ou seja, ele tinha coisas que ele havia conquistado nas suas batalhas diárias, ele tinha coisas que ele havia se esforçado para conquistar, mas agora vem um bando de sem vergonha, vem um bando de assaltante que não tem o que fazer, assaltam aquele homem, levam os seus despojos. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que muitas vezes você se esforçou para conquistar algo, muitas vezes Deus te entregou algo, mas ao invés de você ficar na posição, ao invés de você continuar na casa de Deus, na Jerusalém de Deus, onde tem proteção, onde tem vida e vida com abundância, onde tem paz para o teu lar, onde tem alegria para você, ao invés de você ficar, você começou a descer de novo, você começou a se lembrar do caminho que ficou para trás, você começou a se lembrar do Egito, das coisas boas que tinham lá, porque nós não podemos mentir para o povo. Existem muitas coisas boas no mundão, existem muitas coisas que os jovens conquistam aí no mundão, mas meu irmão, você não pode perder a visão espiritual. Não existe nada no mundo que possa ser superior ao que o meu e o teu Deus pode nos dar. Não existe coisa melhor do que estar aqui na casa de Deus. O salmista disse que é tão bom estar na casa de Deus que ele fez a seguinte comparação: é melhor um dia na tua casa do que 1000 anos lá fora. É melhor estar aqui do que estar lá. Portanto, meu irmão, não desça, não desça, não saia da posição. Eu sei que estão te atacando, eu sei que estão tentando te matar, mas não saia da posição, porque se você continuar na posição, não tem demônio que toque no teu ministério. Se você ficar na posição, não tem demônio que toque na tua família. Se você ficar na posição, não tem demônio que toque na tua pessoa. Mas é preciso ficar na posição. E ficar na posição significa obedecer. Ficar na posição significa praticar a palavra de Deus. Ficar na posição significa viver em santidade. Pastor Antônio Gilberto, uma referência, uma autoridade na área do ensino, ele disse assim que a doutrina, ela gera bons costumes, ou melhor dizendo, o costume, o bom costume não gera doutrina, mas a boa doutrina gera bons costumes. Ei, meu irmão, fica na posição, não importa se da esquerda ou da direita, não quer nada com Deus, fica você na posição. Eu tenho um pé atrás, meu irmão, com esse bando de crente aí, eu vou lá para o ministério tal, porque lá eles não fazem isso, não fazem aquilo, e a nossa igreja está virada. Ei, meu irmão, ninguém me impede de ficar aqui na igreja evangélica, Assembleia de Deus, igreja pentecostal, na posição que Deus quer que eu fique. Se muitos querem sair, deixa que saiam, mas ninguém impede eu e você de servirmos a Deus aqui. Vamos parar com essa conversa fiada, porque, meus irmãos, o meu Deus, o teu Deus, Ele está aqui neste ministério, Ele está em todos os lugares. Deixa quem está lá, está lá. Agora quem está aqui, fica aqui. Em nome de Jesus, meu irmão, entenda isso nesta noite. Ninguém vai impedir você de ficar na posição aqui. Então pare de dar desculpas. Pare de dar desculpa para sair da posição. Deixa, se o da direita quer viver do jeito dele, deixa ele. Se o da esquerda quer viver do jeito dele, deixa ele. O importante é você fazer o que Josué declarou dizendo: vocês querem servir a outros deuses? Vai, sigam à vontade, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Deus tremendo. Oh, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu correr com o relógio, o nosso amigo está nos
levando para o fim. Então a Bíblia diz que aquele homem, ele está ali, roubaram ele, espancaram ele, só pararam de bater porque ele acharam que ele estava morto. E quantas vezes eu e você passamos por situações semelhantes, só param de bater porque pensam assim: pronto, agora nós paramos com ela, agora nós a matamos ela, agora nós acabamos com ele. E você fica ali que nem o apóstolo Paulo, apedrejado, se fingindo de morto, para não ser aniquilado. Mas a Bíblia diz então, nesta história bíblica, meu irmão, que vem um sacerdote, e quando ele enxerga aquele homem à beira do caminho, espancado, assaltado, quase morto, ele disse assim, ele pensou consigo: eu não tenho nada a ver com esse problema, eu não tenho nada a ver com essa desgraça. A Bíblia diz que ao invés dele continuar pelo caminho, ele foi por outro caminho. Em algumas passagens diz que ele passou de largo, ele passou distante, ele não quis cumprir com a sua chamada, ele não quis ajudar aquele homem que estava ali precisando de ajuda. E meu irmão, o sacerdote naquela época, ele tinha a obrigação, ele era o representante do povo. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles são descendências de Araão. A Bíblia diz que os sacerdotes, eles foram divididos em 24 classes para servir no templo. Mas ali, ele, ao invés de socorrer, que era uma das responsabilidades do sacerdote, ele passou distante. Ele pensou assim consigo: eu não tenho nada a ver com esse problema. E talvez você está pensando aí, que sacerdote miserável. Mas meus irmãos, quantas vezes eu e você olhamos a situação de muitos e pensamos da mesma maneira: por que eu vou orar por esse sem vergonha? Ele já teve muitas oportunidades e não aproveitou, que se vire. Ei, meu irmão, quando eu e você olhamos a dificuldade das pessoas e dos irmãos e não cumprimos os 3 princípios principais da lei, que é a misericórdia, que é a fé, e se não me falha a memória, a compaixão, quando eu e você não temos isso arraigado no nosso coração, nós olhamos a situação deplorável do nosso vizinho, nós observamos muitas pessoas em dificuldade, mas ao invés de irmos para a oração, ao invés de nos preocuparmos, ao invés de chorarmos junto com aquela pessoa, como a Bíblia ensina, eu e você não queremos nem saber. É problema dele, é problema dela, é problema deles, é problema delas. Não, meu irmão, a Bíblia diz que o sacerdote passou distante. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, era aquele que apresentava sacrifícios a Deus pelo povo, por ele também, porque ele também era pecador. Mas a Bíblia diz agora, Jesus vai relatando na história, que também um levita, ele enxerga a mesma situação e ele também vai por outro caminho. Ei, meu irmão, vamos parar com esse negócio aí de chamar qualquer um que canta de levita, vamos parar com esse negócio aí de chamar qualquer um que toca de levita. Não, pastor Benio Lopes nos dá uma definição muito linda do que é ser levita, lembrando que os levitas, eles vêm da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, daquela mulher que Jacó não amava, só gerava filhos para ele. Então o pastor Benio Lopes explica que quando nasce este menino e a sua esposa pensa em colocar o seu nome de Levi, é como se ela estivesse dizendo assim: o nome Levi significa aquele que atrai o meu esposo para perto de mim. É por isso, meu irmão, que nós temos que parar com esse negócio aí de ficar dando ibope para um bando que falha lá no mundo e vem para a igreja gravar CD, querer fazer sucesso no nosso meio, influencia a nossa gurizada. A gurizada fica louca, a gurizada quer ir para o show, quer pular, é gospel, quer ir para bagunça. Ei, meu irmão, a verdadeira face de um levita, segundo o pastor Benio Lopes, é aquele que quando louva, é aquele que quando toca, ele tem poder de atrair o esposo para perto da esposa. Tem muitos que cantam e você não sente nada, tem muitos que tocam e nós temos vontade de ir embora. Sabe por quê? Porque não tem a capacidade de atrair o esposo para perto da esposa. Porque para atrair o esposo não é de qualquer jeito. Para atrair o esposo para perto da esposa, tem que ter intimidade com ele, tem que ter, aleluia, tem que ter intimidade com ele, tem que ter comunhão, tem que ter crédito ali em cima, meu irmão. Não é de qualquer jeito que eu e você
atrair o esposo para a nossa vida não é de qualquer jeito, não. É vivendo em santidade, é vivendo em santidade, é vivendo na oração, é dizendo como o pecador dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Agora, quando ele vê arrogância, quando ele vê resistência, quando ele vê a pessoa rejeitando a palavra de Deus, o noivo está distante. Daí, meu querido, você pode cantar bonitinho, você pode pregar bem, você pode ter o que você quiser, não vai atrair o esposo. Levita verdadeiro tem a capacidade de atrair o esposo para perto. Oh, meu irmão, nesta noite eu te convido, levante os teus olhos aos céus e diga alguma coisa para atrair o teu esposo. O que você pode fazer nesta noite? O que você pode fazer nessa noite? Isso aqui é a Assembleia de Deus, aqui não é a Igreja Católica, aqui não é a Batista, que nós seguimos sempre numa formalidade, meu irmão, não. Aqui você ainda tem liberdade para dizer glória a Deus e aleluia, falar em línguas estranhas, buscar os dons espirituais, mas você nem lembra mais o que é isso. Sabe por quê? Porque você está com os teus olhos na terra, mas aqui tem homens de Deus que sabem o que é sentir o céu por dentro. Oh, meu irmão, o apóstolo Paulo disse assim: aquilo que os olhos não viram e não desceu o coração do homem, é isso que Deus tem preparado para os seus. Mas a Bíblia diz na continuidade que aqueles que são fiéis, eles têm a capacidade no seu espírito de sentir as grandiosidades que nós iremos desfrutar lá no céu. Oh, meu irmão, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos. Ei, meu irmão, Deus, ele é um oceano. Deus não é um riozinho que você molha o teu pé apenas, não. Deus é um oceano. Se você molhou o teu calcanhar, ele tem mais para ti. Se você entrou até o joelho, ele tem mais para ti. Se você entrou até o pescoço, ele tem mais para ti. Ele te diz nesta noite que você pode mergulhar, porque ele é um oceano sem fim. Você chegou aqui sem paz, ele é um oceano de paz. Você chegou aqui sem alegria, ele é um oceano de alegria. Você chegou aqui desesperançado, ele é um oceano de esperança. Ei, meu irmão, levante a tua mão comigo nesta noite. Se coloque em pé, porque eu vou finalizar a mensagem. Aquele homem, diz a Bíblia, que ele foi rejeitado pelo sacerdote, ele foi rejeitado pelo levita, mas agora Jesus diz que vem passando um samaritano que era rejeitado pelos judeus. Mas eu me lembro do que Jesus disse assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então ele nos deu esta graça. A porta foi aberta para mim, a porta foi aberta para você. O bom samaritano representa um bom amigo chamado Jesus Cristo. Ele não passou de largo, ele não passou distante, ele não desprezou aquele homem, aquela situação, não. A Bíblia diz que o bom samaritano, ele se aproximou, ele se abaixou, ele pegou óleo e colocou nas feridas daquele homem. Ele pegou o vinho e deu para aquele homem. Ele pegou aquele homem do chão, colocou no seu colo, colocou sobre o seu animal e levou aquele homem para um lugar seguro. Ali ele cuidou dele e ali ele deixou mantimentos para que aqueles que estavam naquele lugar pudessem cuidar daquele homem até que ele voltasse. Sabe que a palavra de Deus está dizendo? Talvez até o dia de hoje muitos sacerdotes passaram distantes de você, muitas pessoas religiosas só souberam apontar para você, passaram distante, não te ajudaram, passaram distante, não te socorreram. Os levitas, que se dizem levitas, não tiveram uma palavra de conforto, não tiveram uma palavra amiga para você. Talvez você chegou aqui nesta noite cansado, talvez você chegou aqui nesta noite machucado, talvez você chegou espancado, você se sentiu assaltado, você está se sentindo vazio. Mas eu te trago uma boa notícia nesta noite. O bom samaritano, ele está passando aqui nesta noite. O bom samaritano, ele não vai passar distante de você, não. Ele vai enxergar a tua situação, ele vai se aproximar de você, ele vai colocar
óleo nas tuas feridas. Meu irmão, para você que não se lembra, o óleo representa, é um dos representantes, é uma das tipologias do Espírito Santo. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Você chegou aqui nesta noite ferido, o Espírito Santo como óleo vai descer sobre as tuas feridas. O vinho representa alegria, o vinho representa também o Espírito Santo, mas não um vinho que embriaga, não um vinho que te motiva a viver uma vida de contenda, não. É um vinho que alegra a tua alma, é um vinho que preenche o vazio do teu coração. É isso que Deus tem para você nesta noite. O bom samaritano vai colocar óleo sobre você, vai te dar o vinho da alegria nesta noite. Ei, meu irmão, o pastor de ovelha, ele usa o óleo para duas coisas pelo menos. Ele usa o óleo para curar as ovelhas, para curar as feridas das ovelhas. Ele também usa o óleo para impedir que aquela mosca que aqui no sul nós chamamos de mosca varejeira, aquele óleo impede que aquela mosca se aproxime, coloque os seus ovos e aqueles ovos virem aquelas larvas. Ei, sabe o que Deus está dizendo? O óleo que Ele vai derramar sobre a tua vida nesta noite, o óleo que Ele vai derramar sobre a tua família nesta noite, vai impedir as varejeiras de se aproximar de você, vai impedir de se aproximar do seu lar. Os demônios não vão ter poder de chegar a 5 quilômetros perto de você. A partir desta noite, pregador, você está exagerando, estou exagerando mesmo. É porque eu creio que o meu Deus é poderoso. Eu não creio num Deus fraco, eu não creio no evangelho raquítico, eu não creio no evangelho de padre, de bispos, não. Eu creio no evangelho do Deus que tem todo poder, todo poder, todo poder. Aí tem alguns teólogos de Gretigela dizendo aí, irmão, mas unção não é isso, unção é outra coisa. Unção é o que Jesus Cristo ensinou, dizendo, pelo que Deus me ungiu para pregar o ano aceitado do Senhor. Ele me ungiu para dar vista aos cegos, Ele me ungiu para libertar as pessoas oprimidas, Ele me ungiu para levantar os paralíticos, Ele me ungiu para expulsar demônios, Ele me ungiu para curar enfermos, Ele me ungiu, Ele me ungiu. Ei, meu irmão, tem muitos dizendo aí que o som é grito, concordo, mas a unção verdadeira, ela gera, ela motiva eu e você a clamarmos, a sairmos desta vida miserável, a sairmos desta vida de conformismo, a não sermos esses crentes gelados, mortos, frios, que não tem um aleluia, glória a Deus, não sente a presença do Senhor, não tem nem sequer uma lágrima para derramar ao Senhor. Ei, meu irmão, tem muita gente preocupada aí, meus queridos. Tem muita gente preocupada aí. Será que a Assembleia de Deus vai virar uma igreja católica, cheia de formalismo, cheia disso, cheia daquilo, cheia de rituais, cheia de pessoas, mas pessoas vazias? Não, tem os 7 mil que estão escondidos aí. Para de viver esse complexo de Elias, meu irmão, achando, só eu sou bom, só eu sou santo, só eu fiquei, só eu adoro, só eu oro, é só eu que tenho dom, é só eu, é só eu, só eu. E nesse só eu, a pessoa sai daqui e vai se isolar numa caverna. Mas a Bíblia diz que Deus se aproxima do seu profeta e diz: vem para fora, Elias, porque eu ainda tenho 7 mil que não dobraram o joelho. Vem para fora, meu irmão, porque tem gente aí comendo pão e água, mas está mantendo a fidelidade com Deus. Vem para fora, meu irmão, porque tem uma geração sendo levantada por Deus aí, que é cheia de graça e cheia de poder, que não vai aceitar, não está aceitando essa mornidão, essa frieza no meio do povo evangélico. Não tem não, meu irmão. Tem uma geração que Deus está levantando aí, inconformada com o pecado, inconformada com pedofilia, inconformada com o adultério. Tem uma geração que Deus está levantando aí, cheia de poder e de graça. Deus soberano, aleluia. Não interessa, meu irmão, se o Papa da Assembleia de Deus vai se corromper, fica na posição. Eu e você não dependemos de papas das Assembleias de Deus para vivermos a nossa fidelidade com Deus. Eu e você dependemos da palavra.
Eu e você dependemos da palavra. Eu e você dependemos da palavra. Quem depende? Quem depende, quem depende agora, quem depende louco. O samaritano está chegando para derramar óleo sobre as tuas feridas. Enquanto esses homens de Deus vão orar por você, sinta. Eles estão representando o bom samaritano. O bom samaritano está na vida deles. O bom samaritano vai usar a mão deles agora para ungir você, para ungir a tua família, para ungir o teu casamento. Você vai sair nessa noite blindado, meu irmão e minha irmã. Você vai sair nesta noite blindado com óleo que desce sobre as nossas cabeças. Os irmãos guerreiros, por favor, eu oro daqui, os irmãos oram de lá. Vamos travar esta batalha em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, meu irmão. Não importa como tu chegou, não importa como tu vai sair, não importa como tu está, importa o que o bom samaritano vai fazer com a tua vida nesta noite. Receba nesta noite a tua vitória, receba nesta noite um alento para a tua vida, receba nesta noite porções dobradas do céu. Levanta os teus olhos aos céus nesta noite, para de olhar o mundo para a terra, começa a te lembrar que no céu, meu irmão, existe um Deus que é acima de todos os deuses, existe um Deus que tem o seu nome acima de todos os nomes, existe um Deus assentado no alto e sublime trono, e os anjos, isso aqui é muito forte, os anjos, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o seu rosto, com 2 eles cobrem os seus pés, e com 2 eles voaram. Tem muita gente aí, meu irmão, que não quer cobrir o rosto porque quer aparecer, tem muita gente aí que não tem coragem de se cobrir, mas os anjos não tendo pecado, eles cobrem o rosto, os anjos não tendo pecado, eles cobrem até mesmo os seus pés. Por quê, meu irmão? Porque eles sabem que eles estão diante de um Deus que é todo poderoso, e eles só têm uma palavra para dizer, a palavra é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou seja, santo, 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 o Senhor dos exércitos. Toda a terra, 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 toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, meu irmão, a congregação J.R. que não fecha a porta para a palavra, ela J.R. está cheia da glória, está cheia da glória, está cheia da glória. As crianças aqui estão cheias da glória, cheias da alegria, cheias da disposição de Deus. Toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Receba o batismo do Espírito Santo. Busque, meu irmão, ser cheio. Busque, minha irmã, ser cheia. Saia da terra um pouco. Tire os teus pensamentos da terra. Volte a te preocupar com as coisas que são lá do alto. Volte a te preocupar com o batismo do Espírito Santo. A nossa igreja não vai terminar nesse ano e terminar o ano, não. Tem muita gente boa aí que Deus está levantando. Tem muita coisa acontecendo. Deus prometeu que o vento dele ia soprar no Rio Grande do Sul, ia soprar em Porto Alegre. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Oh!
fechar 50 minutos. O que que eu tenho? Não, não quero gravar. Então tá. Espírito de Deus, estou aqui. Vou mais uma vez. Estou aqui, Espírito de Deus, estou aqui, Espírito de Deus, estou aqui, Espírito de Deus, estou aqui. 59. Cante, se alegre com teu Deus no céu. Espírito de Deus, a igreja está aqui. Com glória a Deus, com glória a Deus, com glória a Deus. Passa aqui, irmã Maria Alva, pessoal pequenininho. Aleluia. Irmão Paulo Thiago também vai passar aqui na frente. Vamos orar por este casal, por essa família, servos do Senhor. Aleluia. Quero dizer para os irmãos, esse homem de Deus esteve aniversariando esta semana. Queremos, antes de orar por eles, cantar então parabéns por mais este ano de vida que Deus deu a ele. Irmã Flávia, passe aqui também, irmã Flávia. Vamos cantar parabéns para a senhora também e orar pela serva de Deus também. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Glória a Deus. Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então. Deus maravilhoso, agradecemos a Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção grandiosa, Senhor, sobre o Teu servo, sobre a esposa do Teu servo, sobre essa criança, essa família, Senhor, que está na Tua presença, seguindo, Senhor, os Teus preceitos. Abençoa grandemente o Teu servo, Pai, dando a ele cada vez mais sabedoria dos céus, mais a Tua unção, Senhor, guardando, protegendo, livrando das astutas ciladas do inimigo. Abençoa grandemente o Teu servo, Senhor, também a Tua serva que está aniversariando hoje. Abençoa ela, Senhor, multiplica seus dias na terra, dá a ela sabedoria dos céus, graça, virtude, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a família da Tua serva, assim nós te pedimos, Pai querido, a bênção sobre o Teu povo, sobre cada um, Senhor, que aqui esteve adorando a Ti, buscando a edificação, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que eles são dois, exclusivos. Amém.